aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sobre a Loja, esse quadro em que a gente entrevista pessoas que têm aquelas dicas essenciais para nossas empresas aí de prestação de serviço em elevador multimarcas. E hoje eu vou falar com a Paula Gaiga e ela vai comentar, explicar, ensinar para a gente sobre a importância do registro de marcas e patentes. A conversa está muito boa, você não pode perder. E antes da gente começar com essa conversa, eu queria agradecer ao nosso parceiro, a Infolev, que contribui aqui com o canal e garante que nós estejamos aqui todas as semanas trazendo segredos comerciais importantíssimos para o nosso segmento. Bora lá falar com a Paula? Tenho certeza que você vai gostar. Fique aí. E aí, conversadores e conversadoras de elevador, estamos aqui novamente para o quadro Sobre a Loja, esse quadro que a gente entrevista pessoas que têm aquele recadinho especial para o nosso segmento multimarcas, para o nosso segmento de elevador. E hoje eu estou com uma pessoa aqui, gente, para falar de um tema que eu não sei se você já parou para pensar, mas é fundamental para a sua empresa. Hoje nós vamos falar sobre marcas e patentes. E para isso eu chamei a Paula, que eu vi em uma entrevista falando sobre patentes e marcas como empresa multimarca, e eu pedi para ser apresentada para Paula Gaiga. Paula, seja muito muito bem-vinda aqui no Conversa de Elevador. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada, Kátia, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês nesse segmento tão incrível, né? Que eu acabei conhecendo e é uma alegria enorme. Super agradeço o convite, eu espero contribuir. Ô, Paula, aqui no programa a gente sempre tem uma pergunta que eu faço para todo mundo. Quem que é a Paula na fila do elevador? Conta para a gente um pouco sobre quem é você aí na fila do elevador. Claro, eu sou a Paula Gaiga, eu sou advogada, sou formada há 16 anos, atuo especificamente na área de direito civil e empresarial. No decorrer dessa minha atuação como advogada, foi surgindo, né, essas questões de propriedade intelectual de forma natural mesmo com os meus clientes. E a partir disso, eu resolvi focar, né, especificamente na área de propriedade intelectual e fundamos a empresa hoje que se chama Lagai Marcas e Patentes, que é uma empresa totalmente voltada para esse segmento de proteção intelectual, que envolve registro de marcas, patentes, direitos autorais, entre outras coisas mais. Então, hoje, o meu foco é esse, eu sou extremamente apaixonada por esse assunto. Ô, Paula, e fala para mim um pouquinho sobre por que você escolheu vir para essa área aí de registros, né? Qual que é a história da Lagai Marcas e Patentes e por que você se apaixonou por esse segmento? Kátia, foi uma questão assim extremamente natural, uma questão que foi acontecendo, né? A questão da propriedade intelectual é um ramo do direito, não deixa de estar extremamente ligado, né, à minha profissão. Porém, com a procura dos clientes e vendo a necessidade dessa atuação mais específica, de um atendimento mais personalizado nesse segmento, é que nós resolvemos fundar a empresa e iniciar um atendimento mais específico, mais profissionalizado, personalizado, nesse segmento de registro e de marcas e de patentes. Paulo, eu conheci você, né, e o escritório através da HC Elevadores, né, que eles também são meu clientes, e foi bem interessante porque eu não tinha parado para pensar na importância, né, de você ter uma marca registrada no segmento de elevador. Conta para mim um pouquinho, conta para a gente como que foi esse contato com o segmento de elevador. Sim, pois é. Eu conheci essa empresa, a HC Elevadores, é uma empresa do segmento de vocês, né, que também está aqui na cidade onde nós atuamos, que é Poços de Caldas, Minas Gerais. Embora a sede da Lagai é em Poços de Caldas, nós atendemos o Brasil todo, tá, Kátia? Fazemos o atendimento online, com segurança, da mesma maneira que fisicamente. E nós conhecemos a empresa HC Elevadores através da Jéssica, que nos procurou,
preocupada com essa questão de registro de marcas, e nesse momento eu passei a explicar para ela realmente a importância, o quanto isso iria fazer diferença no negócio dela, e demos início ao processo de registro. Foi um processo extremamente tranquilo, de muito êxito, que foi uma comemoração para a empresa, né, um passo muito importante, e desse contato com a Jéssica, eu passei a conhecer muitas outras empresas do segmento de elevadores, inclusive foi a forma como nós nos conhecemos, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com o segmento. E, Paula, como que é o processo, né, de fazer todo esse registro da marca e tudo mais? Na hora que a gente abre uma empresa, a gente imagina ali, né, aquele nome que a gente vai dar ali para o CNPJ e o nome fantasia, né? Acho que a primeira Uhum. preocupação é essa, né? Mas qual que é o próximo passo para a gente fazer o registro dessa marca de forma correta? Você abre a empresa normalmente, né, com o contador da sua confiança, tem a razão social e tem o nome fantasia. O nome que você se apresenta perante o seu público, o seu consumidor. Isso vai na sua fachada, nas suas redes sociais, todo o seu material publicitário, veículos e tudo mais. Essa marca deve ser registrada. Qual que é o primeiro passo? Procurar uma pessoa da sua confiança, da confiança da empresa, para poder analisar se vai ser possível esse registro. Então, essa é a primeira etapa, Kátia. A gente pega essa marca, analisa a viabilidade, se esse nome é viável, se ele está disponível para registro. Essa pesquisa, ela não é uma pesquisa básica, tá? Que você entra lá no sistema de forma bem simplificada e vê se está disponível. Não é assim. É uma pesquisa Não é no bem Google, né, avançada, Paula? não É é no entrar no Google Google, e ver se tem alguém não com o é no mesmo Google, nome. não é. E também não é aquela pesquisa básica lá no sistema do INPI, onde você põe, né, a chave, o termo e já aparece. Ah, não existe nenhuma marca registrada com esse nome. Não, também não é tão simples assim. Então, a pesquisa ela é mais ampla. Tem vários fatores que devem ser analisados, inclusive até mesmo a fonética. Então, após essa análise, a gente constatando que o nome está disponível, que é viável, o início desse registro, nós iniciamos a preparação de documentos, a organização dessa primeira fase para poder fazer o protocolo para o cliente. Aí sim, nós protocolamos o registro de marca. Se não Interessante. for, é interessante, porque se ele não tiver disponível, ou for uma marca que vá existir um conflito ali, uma colidência de marcas, nós temos que avisar o cliente para ele estar ciente disso, né? Porque pode ser que naquele momento seja o momento ideal para fazer algum ajuste daquela marca, daquele nome, para então prosseguirmos com o registro. Isso evita, né, um longo processo que a gente já sabe que não vai dar certo, evita onerar o cliente, né? E nós aqui da Lagai não temos interesse também em trabalhar dessa forma. Por isso que a nossa análise é muito criteriosa, porque o nosso foco é o êxito da marca, é o êxito do cliente. Nossa, você falando assim, eu começo a imaginar, né, o risco que principalmente o pequeno empreendedor ele está correndo. Porque é isso, né? Você cria a sua empresa, aí você já imagina a fachada. Para ser multimarca, você precisa ter frota, você precisa ter o seu Uhum. profissional uniformizado. Então, tudo isso você já imagina, o teu logotipo, a tua logomarca, organiza Sim, isso tudo de uma forma que você começa a ser conhecido na cidade em que você atua, nas redes sociais e tudo mais. Se nesse processo ele identificar que a marca dele já foi reconhecida por uma outra empresa, ela já foi registrada, ele teria que alterar tudo isso, Paula? Chega a esse sim, ponto? chega a esse ponto, sim. Em alguns momentos, em alguns casos, é necessário aconselhar o cliente, né, a fazer as alterações do nome. Por quê? Se ele seguir com aquela marca, o registro provavelmente vai ser indeferido. Se já tem outra no mesmo segmento, com o mesmo nome, coincidência de nomes, identidade visual, e vários fatores que a gente tem que explicar para o cliente caso a caso, né? Então, provavelmente, com certeza será indeferido. Então, nesse caso, já é de avaliar ali
né, naquele momento, a mudança, a alteração, para se buscar um êxito, do que ficar no mercado com um nome, com uma marca, que ele pode vir a qualquer momento ser notificado, né, por um terceiro, ser surpreendido, como a gente vê muito, Kátia, isso é muito recorrente. A pessoa recebe notificações, notificação extrajudicial, não estamos nem falando ainda em processo, para que retire aquela marca do mercado, que modifique suas redes sociais em um determinado prazo, sob risco de ser processado, inclusive com multa, né? E colocar a perder todo esse investimento, né, da posição da marca no mercado. Muitas empresas de multimarcas investem também em marketing, né, em redes sociais, em impulsionamento, criam campanhas, e tudo isso fica prejudicado. Por Ô, isso que tem que ser Paula, avaliado. e é bem recorrente, né, assim, ter nomes muito parecidos no mercado de elevador, né? Então, Sim. por exemplo, se eu estou no sul do país e criei uma marca sem tomar esse cuidado, e tem uma outra empresa que tem o mesmo nome no Nordeste, quer dizer, ela não atua na minha região, mas ela foi lá, Uhum. fez o registro direitinho, reconheceu a marca, ela pode pedir para que eu não use, mesmo nós estamos atuando em regiões diferentes. Ela pode pedir, sim, pode pedir. Porque a questão da proteção do registro da marca, ela é válida por todo o território nacional. Então, se você está em Minas Gerais, você faz o requerimento da sua marca, ela é deferida, você tem aquela proteção em todo o país. Então, em todo o país, se outra empresa do mesmo segmento, com o mesmo nome, vier a usar a sua marca, você pode sim vir a impedi-la de continuar usando. Então, a resposta é sim, Kátia, é bem. Você viu como é que é delicado? Por Com isso que certeza. é Começa a importante abrir um tomar monte de, conhecimento. começa a abrir um monte de, Sim. de questões, né? Por exemplo, você falou da Uhum. questão fonética, né? Me fala um pouquinho mais sobre isso. Quer dizer, você não precisa ter É. exatamente o mesmo nome na escrita para ter problema. Foneticamente, Sim. como É, que pode é? ser que você. Uma empresa. Não me vem agora um exemplo prático aqui na minha mente. Se vier, eu uso. A empresa registra o nome com uma grafia, mas o som que essa grafia reproduz é semelhante à outra. Então, há confusão, né? Leva à confusão ao consumidor com relação a isso. Não propriamente dita só ali naquela grafia, mas no modo como se pronuncia, no modo como o consumidor está ouvindo aquela marca. Então, tudo isso também tem que ser considerado e pode causar conflito aí. Ô, Paula, e a partir do momento que a gente decide entrar com todo o processo, né, de registro, tudo direitinho, quanto tempo, em média, se leva para ter o nome reconhecido? O processo tem algumas etapas. Você quer que eu fale as etapas, Kátia? Acho Ah, que vale pode a pena. falar. Eu acho que vale Vamos a pena. falar É, para o pessoal entender. Então, o processo, pessoal, não é que a empresa é lenta, que o profissional que está atuando ali está fazendo corpo mole, não é isso. O processo tem algumas etapas e essas etapas têm que ser cumpridas. Então, a primeira é essa preparação de documentos, faz o protocolo e o INPI recebe essa documentação e vai fazer a análise formal. Então, é aquela análise que o órgão faz para verificar se aquela documentação está toda correta, se ele não vai exigir nenhuma complementação, nenhuma informação adicional. Passada essa fase, estando tudo ok, inicia a fase de oposição de terceiro. Abre-se o prazo por 60 dias para que terceiros em qualquer local do país possa vir e se manifestar contra o seu pedido, tá? Então, dentro desses 60 dias. Se alguém se opor, você vai ser intimado a manifestar sobre essa oposição. Se desejar se manifestar, você também vai ter esse direito por mais 60 dias. Não é obrigatório. Se você não quiser se manifestar, você não se manifesta. É processo sério. Então, manifestou, você tem mais 60 dias para isso. Passado esse prazo, o processo entra numa fase chamada aguarda exame de mérito.
é onde o processo vai entrar ali numa fila de espera, né, de trabalho do INPI para ele receber o julgamento final. Então, geralmente, né, todas essas etapas é no mínimo 12 meses, tá? Menos de 12 meses não se vence essas etapas. Então, essa média de 12 meses para o INPI dizer se vai ser deferida ou indeferida. Se for indeferida, você ainda tem o prazo para apresentar o seu recurso. Você pode recorrer, fundamentar, desde que tenha uma boa fundamentação, né? Preparar toda essa defesa para que o INPI julgue novamente. Se for deferida, já vai emitir o certificado para a sua empresa. Então, o prazo é esse, é de no mínimo 12 meses. Tendo oposições, ele pode ser variável, vai variar de quantas oposições vão ter, né? Porque aí o prazo acaba se alongando mais. Agora, aquela primeira fase que você disse que vocês fazem uma pesquisa mais profunda, essa fase já dá um pouco mais de tranquilidade para o empresário que já tem uma marca, que já investiu. Se você detectar ali que tem alguma coisa que possa ser problemático, você já avisa nesse primeiro momento, é isso? Sim, exato. Aí nem começou o processo ainda, né? Tá. Aí isso é uma análise interna nossa aqui. Então a gente faz essa análise, faz análise de risco daquela marca, apresenta para o cliente, nós não prometemos, tá? Êxito em registro de marca. Então nós não Tá. vendemos registro. Isso é importante falar. Então, o que nós oferecemos? Um trabalho de excelência, muito bem feito, muito bem pensado, em busca do registro. Mas quem vai dizer se a sua marca vai ser deferida ou não, não somos nós, é o INPI. Então, essa fase, igual você falou, ela é muito importante, porque é onde se avalia todos os riscos. Então, se aponta ali para o cliente aonde é que ele pode vir a ter problema, qual marca que pode vir a conflitar com ele diretamente. Então, já é feito ali uma preparação. Pode ser que naquele momento a gente já faça alguma alteração naquela marca, o que vai aumentar, assim, consideravelmente as chances de êxito. E, Paula, precisa ser só do mesmo segmento ou outros segmentos podem pedir que eu não utilize a marca se tiver conflito? Não, tem que ser do mesmo segmento, né? O que a gente chama de classe. Então, tem que ser da mesma classe. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo da HC. HC elevadores. Então, se for HC padaria, não tem nada a ver. Salão HC, não tem conflito nenhum. Agora, se for HC elevadores, nós já temos ali um conflito ali da mesma classe, do mesmo segmento. Esse investimento ele vai ter uma duração de quanto tempo? Quanto tempo depois eu vou precisar rever o assunto? Sim. A marca sendo deferida, a empresa vai ter aquela propriedade por 10 anos. 10 anos. Dentro desses 10 anos, não vai ser cobrado nenhuma taxa, tá? E INPI não cobra taxa anual, não cobra mensalidade, nada. Então, ele vai ter, por 10 anos, a propriedade da sua marca. Venceu os 10 anos, tem que renovar, tá, gente? Tem que fazer a prorrogação. Não é automática, ninguém vai te lembrar disso. Então, é ali iniciativa do interessado. Tem que fazer o pedido da prorrogação, recolhe-se uma taxa e dá a sequência ali no registro por mais 10 anos. E assim sucessivamente. A gente falou dos riscos, né? De você não ter feito o processo certinho. Mas quais são as vantagens? O que me traz de vantagem de ter a minha marca lá? É patenteada que fala, Paula? A minha marca ou é a minha marca Registrada. registrada? Patente, a gente está falando de de um outro universo, né? É um outro universo. Patentes dizem a respeito de invenções, né? Outros tipos de criações. Não tem a ver com marca. Tá. Então, quais são as vantagens? As vantagens são, assim, muitas. Aliás, é só vantagens, né? Vamos pensar assim. A marca é como uma identidade. Então, nós temos, né, quando a gente nasce, a nossa identidade, que fala ali o nosso nome, a nossa data de nascimento, a nossa filiação, conta ali a nossa história, é a forma como a gente se apresenta. A
marca é a mesma coisa. Você registrando, você vai receber um certificado que comprova quando que essa marca foi deferida, quando que essa empresa foi fundada, quais são o ramo de atuação dela, a classe e tudo mais. Um outro exemplo que eu também gosto de dar é quando você compra um imóvel com contrato de gaveta, né? Então você está morando lá numa casa que você tem um contrato de gaveta. Você está sempre preocupado, nossa, e se der problema? Eu não, nossa, eu não averbei, eu não tenho essa escritura definitiva. Você fica inseguro. Isso, querendo ou não, te afeta em questão de posicionamento de mercado. Então você fica fragilizado que qualquer empresa do seu segmento no país possa vir e te notificar. Então, o registro te dá essa segurança de você se apresentar perante todo o território nacional como a sua marca, com exclusividade. Você pode franquear o seu negócio, licenciar. Isso passa a ter um valor, né, no mercado. A sua marca passa a ter um valor. Enquanto você não tem registro, ela não tem valor nenhum, porque você não tem aquela propriedade. Você é conhecido, né? Mas você não tem a propriedade da sua marca. Então, as vantagens, Kátia, são inúmeras, né? Eu vejo que todo mundo que registra comenta comigo, nossa, eu estou trabalhando tranquilo, eu estou atendendo a região, eu entro na cidade, eu fico tranquilo, eu uso meu veículo, eu faço o meu marketing, eu sei que eu não estou avançando o território de ninguém e também fico tranquilo que outra empresa, vendo o meu crescimento, também não vai se apropriar ali do meu nome e pegar carona ali no meu crescimento. Então, são esses detalhes. E eu acho que hoje, Kátia, as empresas estão cada vez mais se preocupando em registro. Tanto é que o registro de marcas em NPI tem sido cada vez mais crescente. Então, essa é uma tendência. Então, quem não registrou está correndo risco, está fora da curva aí, né? Ô, Precisa Paula, repensar. então eu registro o nome da empresa, né, a Isso. marca e também a logomarca? Isso também é possível? Sim, se você tiver uma logomarca, né? Você tem ali o desenho da sua marca e o nome. Então tem o desenho e tem o nome junto ali daquele desenho. Então aquela marca passa a ser uma marca mista, que a gente chama. Então é a marca que tem uma logo e o nome inserido nessa logo. Então a proteção vale para aquela forma ali que ela se apresenta, Tá. tá? E se em menos de 10 anos eu quiser atualizar a minha logomarca, eu vou ter que fazer o processo de novo? Sim, se você atualizar a sua logomarca e for uma atualização significativa, de que realmente altera a sua identidade visual, aquele registro perde o sentido. Aí você fica desprotegido, aí você tem que atualizar, né? Entrar com um novo processo de registro da sua marca, da sua nova identidade visual. Por isso que é importante também pensar, né? Se você, a gente sempre conversa isso com o cliente nesse primeiro contato. Se ele está seguro com aquela identidade visual, se ele tem planos de mudar, porque se ele tiver planos de alterar, de modernizar alguma coisa, talvez o momento já seja nessa conversa, né? Já se economiza aí, né? É, tempo, dinheiro, né? Outro processo e tudo mais. Então, por isso que tem que pensar assim, se vai ficar com aquela marca ou se vai alterar. E no meio do caminho também, se atualizar, não é nada complicado, a gente pode requerer essa atualização, É muito interessante, né? tá? Eu sempre falo, né, para os meus clientes e para os inscritos aqui no canal, que não adianta você ter só uma empresa que executa bem a manutenção preventiva, né? Que ela é Uhum. fiável nesse sentido, né? Ela precisa ter um planejamento mais estratégico do negócio, né? E Sim. posicionamento de marca, ele é muito estratégico. E você traz todo Uhum. esse componente mostrando para a gente como é preciso realmente profissionalizar as empresas de manutenção, né? Muitas vezes a gente está no mercado aí com empresas que são muito bem formadinhas na parte técnica, mas elas não conseguem concorrer com empresas maiores exatamente por esse ponto, né? Por não ter Sim. uma marca registrada, por não ter um logotipo registrado, que ele tenha confiança de expor isso e fazer, né? Sim. Um investimento mais parrudo mesmo na própria Uhum. divulgação.
Isso a gente vai ver lá no final das contas, vai impactar no negócio, Sim, porque ele não vai poder aumentar a quantidade de clientes, ele vai ter que estar trabalhando, sim, a gente vai falar a margem, né, a sombra sim. do mercado, e isso não é bom para ninguém, né? Muito Não, não é bom. interessante. É bem interessante. E o pessoal, Kátia, tem assim costume de pensar que o registro de marcas é para empresa grande. Então, assim, isso é um pensamento Eu errado. pensava isso Ar- também, de verdade. sim, mas é arcaico, gente. Tem que mudar esse pensamento. Por quê? Registro de marca não é só para empresas grandes. Então, isso é para o microempreendedor, para aquela empresa de pequeno porte. Tanto é que tem até um benefício, né? As taxas são mais acessíveis para esse microempreendedor. Então, o Ah, que registro de legal. marca é para todos, inclusive até pessoas com CPF podem registrar uma marca através do seu CPF. Então, essa questão do registro, ela não pode ser vista só para empresas de alto renome, tá? Legal. Inclusive, gente, nós convidamos a Paula para ajudar a gente com esses conteúdos no próprio CDE. Então, a Paula aí é nossa parceira, né, no CDE. Sim, O CDE tem a convenção esse ano, mas é um movimento aí de trazer mais esse tipo de informação e profissionalizar todas as empresas, independente do tamanho, né? Se você tem cliente, se você já tem um contrato assinado, vai atrás desse assunto, porque é fundamental ter o registro ali da sua empresa. Paula, a gente está indo já para o final. Você tem dicas aí para o pessoal que, poxa, se alertou para esse assunto e falou, nossa, não tinha pensado. Você tem alguma dica final aí para o pessoal? a dica, pessoal, a dica é essa. Não penso, até hoje, se você não pensou em registrar, você não se atentou a isso, ou até pensou, mas achava que era muito difícil, que era muito caro, ou que não era para você, então é hora, pessoal, de mudar o pensamento, de pensar em rever isso. E não pense que é tarde. Nunca é tarde, Kátia. Então, o momento ideal é quando realmente é quando você está ali projetando a sua empresa e criando aquele nome, escolhendo o nome, não é o momento mais confortável, né? Vamos dizer assim, para se fazer o registro. Porém, se você já está no mercado, 5 anos, 10 anos, o tempo que for, não é um impeditivo para você deixar de fazer o seu registro. E também não é segurança nenhuma para você continuar sem o registro. De ficar pensando, faz 10 anos que eu atuo, 20 anos, e eu nunca registrei, nunca ninguém falou nada, nunca ninguém me procurou e eu não preciso. Também não é esse o pensamento, porque as coisas estão mudando. Igual eu falei, os registros de marcas estão é, crescentes. Então, quem não registrou vai ficar mais suscetível a ter esses problemas. Então, a dica final é: quem não tem o registro, quem nunca pensou sobre isso, converse com um profissional da sua confiança e analise isso o quanto antes, porque sempre é tempo de regularizar e profissionalizar o seu negócio. E isso vai ajudar muito na posição da sua marca. Você até me lembrou um caso, né, de um colega nosso da CDE, que ele tinha ao longo de algum tempo e não estava registrado. E ele foi contactado com uma empresa com o mesmo nome de outro segmento, e aí ele correu com o processo, né, direitinho, e fez todo o processo e conseguiu provar que ele tinha o direito de ficar com aquela Isso, marca e tudo mais. Então, eu acho que é bem dentro do que você falou. Nunca é tarde para você nunca é fazer o tarde. processo correto, né? De forma alguma, nunca é tarde. E é muito ruim você se ver pressionado. Então, você recebe uma notificação e fica pressionado, desesperado. A gente vê isso aqui sempre. O cliente fica desesperado, eu preciso entrar com esse processo, preciso iniciar. Porque ele está ali acuado, pressionado. Então, é, é uma situação diferente, igual esse exemplo que você deu. A pessoa, ela vamos dizer assim, provocada a a obter o registro. Então, são dois tipos de situações, né? Quando alguém te provoca, acende aquela luzinha de opa, eu tenho que registrar, e daquela que você mesmo entende a sua necessidade, entende que aquilo é necessário e que você tem que fazer aquilo pelo seu negócio. E os dois momentos, pessoal, os dois momentos são válidos, né? É o momento de agir.
Aqui no canal eu às vezes conto alguns segredos comerciais, tá? E agora eu vou contar já faz algum tempo, mas você falou da parte da fonética também, né? E eu comecei a lembrar de casos na empresa em que eu trabalhava, né, há mais de 5 anos, e isso era recorrente, de buscar empresas novas no mercado que estavam atrapalhando ali a empresa, né? E buscar se tinha alguma forma de buscar se a parte fonética ou de logotipo ou de nome estava afetando o negócio. Isso eu tinha esquecido completamente, então fica aí um Olha segredo só, comercial. que bacana. Aí você lembrou que isso é Era uma realidade, uma é uma prática das prática. multinacionais. Uhum. Elas ficam realmente Sim, buscando no mercado, e se a empresa não registrou, ela vai exigir, se tiver, né, como confirmar. Mas eu acho que assim, Paula, o que você está falando é bem importante, né? Só de você ser notificado extrajudicialmente por uma multinacional questionando que a tua marca tem algum problema, isso abala o pequeno sim, empreendedor, muito, né? muito, muito. Abala, fica abalado, fica inseguro, né? E fica assim, desesperado em busca de uma solução. E às vezes esse desespero faz até a pessoa tomar uma decisão errada. Então, uma outra dica que agora você me falou, você falando sobre isso, me alertou. Mais uma dica aqui, pode, Kátia? Claro, por favor. Pessoal, receber uma notificação extrajudicial, ela tem que ser analisada por um profissional. Então, nem sempre é uma verdade absoluta. Então, receber uma notificação extrajudicial, procure um profissional habilitado, uma empresa da sua confiança, para analisar essa notificação, se ela realmente tem fundamento, se aquilo realmente pode vir a afetar o seu negócio. Então, nem sempre, tá? Essas notificações são uma verdade, um risco ali. Então, tem que ser analisada. Excelente dica, e eu posso assinar Sim. embaixo. Porque às vezes Exatamente. se busca pelo em ovo, né? E um bom profissional vai Exato. saber orientar da forma mais correta, Vai mais saber ética orientar ali. se aquilo tem fundamento mesmo, ou se é um jogo ali, né, Kátia, do mercado. Exatamente. Paula, adorei a nossa conversa. Cheia de segredos comerciais, a gente nem tinha essa intenção, mas acho que a gente conseguiu trazer Exatamente. aqui alguns segredinhos. E estou muito feliz de você apoiar a gente no CDE. Eu acho que são profissionais assim como você que tem toda essa disposição de realmente orientar, ajudar, né? A gente fala só de pequeno empreendedor, mas a gente também tem empresas médias aqui do segmento Sim. multimarcas precisando muito dessa orientação, dessa forma de cada vez estar mais profissionalizado. Te agradeço muito a participação aqui e também lá no CDE. Obrigada, Paula. Eu que agradeço, Kátia. Foi um prazer falar com vocês. E toda empresa é importante, pessoal. Tá? A gente está aqui para poder acrescentar e contribuir. Muito obrigada pelo convite, Kátia. Estou muito feliz. Legal. E, pessoal, lembre-se que sempre no descritivo dos vídeos a gente tem como vocês entram em contato com a Paula, com a empresa. Se precisar, me manda mensagem também. Vocês têm o meu WhatsApp e a gente coloca vocês em contato. Obrigada, Paula. Obrigada, pessoal. Até semana que vem com mais um episódio aqui no canal Conversa de Elevador. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.